Gratidão pelo convite, pela confiança, e rogo a Jesus que possa me inspirar para que as minhas limitações não sejam um empecilho para o entendimento, né, de quem nos assiste, de quem nos acompanha. Conto com as vibrações de vocês, como diz Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala das reuniões. Uma reunião é um ser coletivo. Então, uma reunião não é uma pessoa que faz, não é quem fala. Uma reunião é um pedacinho de cada um de nós. Então, a nossa atenção, nossa disciplina do pensamento, que ainda é um exercício para nós, ela constrói a nossa reunião. Quando a gente vem falar numa casa espírita, nós nunca viemos com a intenção de falar para o ser mortal que está ocupando um corpo aqui. Alguns com 30, 40, 50, acho que não tem ninguém com mais de 50 aqui, né? Não precisa responder ninguém. Mas a gente não está falando para esse ser mortal que é passageiro. O intuito nosso é trazer o Evangelho de Jesus que fala para o ser imortal, a centelha divina, um pedacinho de Deus. Cada um de nós é um pedacinho de Deus. É gostoso pensar nisso, né? Eu sou um pedacinho de Deus. E a gente fica se limitando muito. Então a intenção nossa é falar para esse ser imortal, para essa parte profunda, para esse eu interior que somos todos nós. É isso que a gente vai ouvir no Evangelho do Cristo, que nós vamos levar, exercitando para toda a nossa existência. A questão 258 do Livro dos Espíritos vai dizer para nós que a nossa encarnação ela é planejada. E a gente vê nas obras de Allan Kardec, nas obras de André Luiz, especialmente, em muitas obras do Chico, mas especialmente nas obras de André Luiz, quando ele vai falar de reencarnação para nós. Então, nós sabemos que nós somos espíritos antigos, com muitas experiências. E como espíritos ainda imaturos nessas muitas experiências, a gente errou muito. Nós nos equivocamos muitas vezes achando que estava fazendo certo, mas na maioria das vezes sendo advertidos pela nossa consciência, que nos dizia, olha, isso não está certo, isso não está sendo bem feito, isso não é o melhor para as pessoas. Nesses milênios, nessas milhares de experiências que a gente teve, e a gente vai dar alguns exemplos aqui, nós nos equivocamos, ou erramos deliberadamente, ou erramos por imaturidade espiritual. E a gente vai progredindo através das encarnações, vai progredindo, e à medida que nós progredimos, nós começamos a opinar sobre a próxima encarnação. À medida que nós ganhamos em consciência, muitas vezes depois de passar muito tempo, ou pouco tempo no umbral, a gente vai ganhando consciência e vai opinando. Senta-se com o benfeitor vai olhar como é que foram as nossas últimas encarnações, porque nós não temos condição para isso, nós não temos condição emocional, equilíbrio emocional para isso, para poder analisar, porque é muito pesado para nós. Então ele analisa as últimas encarnações, nós nos sentamos ali com ele e nos lembramos quase sempre, na esmagadora maioria das vezes, a gente só se lembra da última encarnação. Nós não nos lembramos de antes. A gente vive tão fortemente essa encarnação nossa aqui, que quando a gente desencarnar, nós não retomaremos as lembranças das outras encarnações, não. Porque a gente vai levar daqui tanto conflito ainda, tanta preocupação com quem fica, que é essa ideia do eu que vai nos dominar. Eu não vou desencarnar e pensar, nossa, eu vivi no Egito, eu vivi na França, não. Eu vivi em Uberlândia, casado com a Zezé, pai do Fernando e do Rodrigo, e eu estou preocupado com eles. Mas os benfeitores que se sentam conosco, eles olham, eles sabem que o Rodrigo e o Fernando foram meus pais, foram meus irmãos, foram meus amigos, foram inimigos. Eles sabem isso. E ele enxerga a minha necessidade aqui. Então eu vou construir, eu vou pedir, eu vou opinar. Mas muitas vezes ele vai falar assim, conhecendo o que eu ainda não posso conhecer. Não, ele faz assim, vai menos um pouco. A tendência nossa é querer resolver muita coisa, né? Mas ele conhece a gente, sabe? Ele já sabe que eu pedi muita coisa no passado e não deu certo. Então ele vai opinar sobre nós. Vai opinar sobre as nossas experiências. E
a gente chama, a essas dificuldades, a gente chama de cruz. O que é uma cruz para nós? Cruz é alguma coisa que é pesada, alguma coisa que é difícil levar. A gente lembra de Jesus carregando a cruz. E ele não precisava carregar. Olha, como é que pode, né? Um ser de luz vem das alturas sublimes, veste um corpo parecido com o nosso, que precisou de milhares de anos para se preparar, porque a matéria não conseguia suportar a vibração espiritual de Jesus, mas conseguiu fazer essa adequação em milhares de anos. Ele aceita vir, sentir dor igual a gente sente, que ele já não sentia dor há bilhões de anos atrás. Ele aceitou vir e a gente coloca ele debaixo da cruz. Nós colocamos Jesus debaixo da cruz há 2000 anos e de vez em quando a gente coloca hoje ainda. E Jesus veio e levou com dificuldade a cruz dele. Então, aí a gente associa que cruz é alguma coisa pesada. Mas se a gente for refletir, a vida gosta de quem gosta dela. A vida gosta de quem gosta dela. Já repararam que na maioria das vezes a gente acha que a nossa vida é um fardo? Nossa, está pesado. Até no centro de vez em quando a gente escuta, nossa, meu irmão, está pesado, né? Até os espíritos falam isso conosco, porque eles estão muito próximos de nós, aqueles que se comunicam conosco. Os das alturas sublimes não, mas os mais próximos aqui, meu amigo, está pesado. Então já repararam que a gente trata a vida como um fardo? Nossa, esse ano foi muito pesado para mim. Quando a doutrina espírita nos ajuda a ressignificar o que a gente chama de problema, de dificuldade, de cruz, de peso, de fardo. É aquilo que nós nos sentamos com o benfeitor espiritual e ficou traçado, fez-se um projeto de como seria a minha encarnação. A gente vai trazer então um pedacinho do livro aqui, Missionários da Luz, um capítulo maravilhoso que chama-se Preparação de Experiência. Vou trazer só uma história pequenininha lá. E depois vai ter o capítulo 13, que chama-se Reencarnação. Gente, as obras de André Luiz, para mim, são continuação do Evangelho. Pensa, um espírito que vai lá no departamento da reencarnação, acompanha como se desenrola o processo e vem aqui e conta para nós. Deixa eu te contar como é que é lá. E depois ele vai falar no capítulo 13 da reencarnação do Segismundo. Ele vai tratar da fecundação do óvulo. Ele vai tratar da proteção dos espíritos construtores, dos anjos da guarda que são colocados para acompanhar toda a gestação da mulher. Como é que é ligado? É maravilhoso esse livro. Então a gente vai trazer e colocar alguma coisa aqui. Então, para nós, a vida, ela não é um fardo. A gente deve encarar a vida. Quando aparece alguma dificuldade, o que a gente quer? A gente pede para Deus afastar. Meu Deus, afasta a dificuldade. Mas, se o Espírito protetor pudesse conversar conosco, à noite, vai lá e tira a gente do corpo, né? Tira a gente do corpo. E eu vem cá, deixa eu te contar um negócio. Eu não vou te mostrar como é que é o seu planejamento reencarnatório, não. Mas eu vou te mostrar só na página 231. Nossa encarnação é... Deixa eu mostrar o que você pediu aqui. Olha, eu quero essa enfermidade, essa dificuldade financeira, porque eu preciso dela para bater o meu orgulho, para entender que eu preciso da ajuda dos outros. Só isso aqui que você vai ver. Não, mas eu quero ver para... Não, só isso. A gente quer ver lá na frente, né? Mas é só isso que eu vou te mostrar aqui. Então, a doutrina espírita é uma doutrina, são ideias que têm a virtude, quando a gente presta atenção nela, de ressignificar. O que é dificuldade vira oportunidade de quitar débitos do passado ou de crescer para o futuro. Às vezes a gente acha que dor e sofrimento é só para expiação. Eu devo alguma coisa no passado, por isso que eu estou passando por isso. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, lá no finalzinho da segunda parte, o livro é dividido em 3 partes principais. Ele vai falar que não existe progresso sem dor. Não existe progresso sem dor. Ele vai falar que sofre a planta, sofre o animal e sofre o homem. Mas a dor,
ela existe como expiação do passado ou como prova pedida pelo Espírito para aprimorar determinadas qualidades. Às vezes a gente vê alguém que chega numa cadeira de roda num centro. Se a gente for prestar atenção na pessoa, vai falar, coitado do fulano, né? Ele está desse jeito, o que será que ele fez no passado dele? Às vezes, o que ele está passando não tem nada a ver com o passado dele. Pode ser que ele já quitou os débitos mais pesados. Às vezes, ele se sente na necessidade de desenvolver alguma qualidade que ele não tem ainda, tão desenvolvida como ele gostaria. Então ele pede, nessa encarnação quero vir paraplégico. E aí chega o paraplégico, imagina se eu for conversar com alguém assim, fulano, o que você está achando de ser paraplégico? Horrível! Porque a gente não lembra do que pediu. Horrível, você está doido? Eu vou falar que é bom ser paraplégico? Não, é muito ruim. Então não dá para determinar se é expiação ou se é alguma circunstância. Se a cruz que a pessoa carrega é alguma coisa que ela pediu no passado. Então a gente costuma atribuir à cruz alguma coisa que é pesada, que é dolorida, que é difícil carregar. Quando na verdade a cruz que nós trazemos é a dificuldade que a gente pediu para poder desencarnar em paz. A gente só pediu o problema para poder resolver, para poder lidar bem com aquela dor, com aquela dificuldade, para poder desencarnar em paz. O que é desencarnar em paz? O Emmanuel até tem uma lição que chama A Paz do Último Dia. A Paz do Último Dia, está lá no livro Emmanuel. O que é a paz do último dia? A paz do último dia é olhar para trás, desencarnar, olha para trás e falar, graças a Deus, pisei muito na bola essa encarnação, porque a gente pisa muito na bola, né, gente? Pisei muito na bola, mas a parte principal eu fiz. A cruz que eu carreguei com elegância. Tropecei de vez em quando eu tive que pedir ajuda, a gente vai falar sobre isso também, mas eu carreguei com classe, eu carreguei com elegância. E é engraçado que quando a gente fala em cruz, tem muita mulher que pensa no marido, né? Qual que é a cruz da sua vida? A cruz da minha vida é o fulano. Mas está pesado demais. E o homem não pode pensar isso da mulher, não, porque a mulher, acho que às vezes o nosso pensamento é perigoso, a gente pensar nisso. Quando a mulher te perguntar, você canta, faz alguma coisa, porque pelo olhar ela já sabe, é eu, né? Mas normalmente nós damos nomes para as nossas cruzes, nomes de pessoas. Nossa, minha mãe está exigindo tanto de mim, para mim, o que tem pesado na encarnação, isto é, a minha cruz é o que a minha mãe está passando. E nunca é outra pessoa. Cruz nunca é alguma coisa que vem de fora para dentro de nós. Cruz sempre é uma necessidade que existe em nós. E aquela circunstância, aquela situação que vem, é para que a gente possa aprender a corrigir e aprender a amar de verdade. Tem um livro Ação e Reação. Lá no comecinho dele, tem uma senhora que eu achei muito bonito quando o Druso vai apresentar essa senhora lá para o André Luiz e Hilário. Ele vai dizer assim, eu não vou lembrar o nome dela, da mulher aqui agora, né? Mas essa senhora, ela já aprendeu a amar sem esperar ser amada. Nossa, eu achei isso uma profundidade. Ela já aprendeu, quando o André Luiz fala assim, mas por que ela desencarnou afogada num lago? Os obsessores afogaram ela num lago. Ela ficou no desequilíbrio. Por quê? Aí o Silas, aliás, o Silas vai dizer assim, olha, como ela é uma pessoa que já aprendeu a amar sem esperar ser amada, nós não temos condição e nem queremos a indelicadeza de mexer no passado dela. Isso é coisa que compete só a instrutores mais elevados. Nós não temos nem condição de chegar lá. Eu achei isso tão profundo, porque qual de nós que ama sem esperar ser amado? Alguém vai falar assim, não, eu amo o meu filho, né? Os meus filhos, eu amo sem esperar ser amado. Ah, deixa o menino ficar uma semana sem ligar em casa para você ver. Tem uma semana que eles não ligam para saber notícia minha. Tem um mês que eles não querem saber notícia minha.
Então a gente ainda não aprendeu a amar sem esperar ser amado. E a gente vai trazer meia hora, né, que eu tenho? Até 20 horas, né? Isso. Então eu vou trazer duas histórias aqui, mas eu vou falar de uma história. Então, só para a gente concluir nosso raciocínio, cruz não é alguém que está na sua vida. Aquela pessoa que está na sua vida, que é problema, que é dificuldade, ela não é a sua cruz. E é engraçado que normalmente, quando a pessoa fala que o outro é a cruz, nossa, eu não estou aguentando. Vou dar um exemplo aqui. Eu não estou aguentando meu marido mais. Tinha um palestrante em Salvador que foi lá no Irmã Carta, que é a casa que a gente frequenta há muitos anos. E aí ele conta que tinha uma mulher que ia lá no centro, tinha um diálogo fraterno, e ele dava atendimento nesse diálogo fraterno, e a mulher ia lá e não aguentava o marido dela mais. Nossa, eu não aguento meu marido mais, ele está acabando comigo. Ela falava mesmo, essa é a cruz que Deus me deu, mas está pesada demais para mim, eu não consigo. Aí um dia a mulher chegou na choradeira danada, desequilibrada, aí passou mal, desmaiou. Ele foi lá para o que aconteceu com ela, né? Que ela disse, o marido dela morreu. Mas dá para estar alegre, pulando lá, não, a cruz dela morreu, aí fiquei dentro da cruz. Então, às vezes, a cruz, que a gente acha que é pesado, e pesa mesmo, gente. A gente não está aqui diminuindo a dificuldade que é lidar com a dor de alguém próximo de nós. Porque isso dói em nós também, é humano. É humano e é extremamente enriquecedor. Como isso nos enriquece. Como isso tira as nossas cascas de orgulho, de egoísmo, quando eu tenho que esquecer de mim para ir lá cuidar do outro. Mas dói na gente. Tira o sono, tira o sossego, tira a nossa paz. Mas isso é extremamente enriquecedor. Mas que fique claro, essa não é a cruz que foi dita para nós aqui. A cruz é a responsabilidade da gente ajudar a atravessar aquela situação que às vezes eu estou refazendo o caminho, vou dar um exemplo aqui agora, com amor. Como é difícil nós cumprirmos os nossos compromissos com amor. Eu vou lá e faço com amor, é difícil. A gente vai lá e faz de cara amarrada, mas que isso não se repita, mais ou menos assim. Não, chega, não estou dando conta mais não. Vamos dar um exemplo aqui. Livro Missionário da Luz, capítulo 12. Preparação de experiências. André Luiz está conversando com um instrutor ali, no ambiente onde o instrutor está mostrando para ele as salas onde existem os desenhos de corpos humanos. Então desenha-se o pâncreas, o fígado, o coração. Nós somos desenhados. Olha como é que foi a nossa encarnação. Não foi feito assim de qualquer jeito, não. Papai e mamãe namorou e nós chegamos aqui, não. Papai e mamãe namorou, mas já tinha um projeto. Para a maioria de nós. Já existia um projeto. Altura, como é que vai ser, se tem alguma enfermidade. Normalmente as enfermidades, quando nós não as pedimos, né, para desenvolver essas qualidades que a gente comentou, normalmente é o corpo absorvendo alguma imperfeição emocional e espiritual do passado. Algum desequilíbrio das nossas emoções, que vai vir se refletir no corpo aqui agora. Eu posso ter suicidado, eu posso ter lidado mal com as minhas emoções. Então, os nossos corpos são desenhados em prancheta. Olha, tem engenheiros que vão lá e desenham os nossos corpos. Aí eu vou lá e olho assim e falo, nossa, mas o corpo está muito bonito. Como tem um caso aqui, faz assim, põe um defeito na perna. Aí chega aqui, nós vamos reclamar desse defeito na perna a vida inteira, né? E às vezes foi a gente que pediu. Então eu estava lá conversando, né, com esse orientador, e aí chega uma senhora. Deixa eu ver se ela descreve aqui como é que era a senhora. Dispunhamos-nos a seguir adiante, vou pedir licença para ler, quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou, saudando Manassés, que era o instrutor, o orientador, estava explicando ali. Uma senhora de porte respeitável, não era um espírito desequilibrado, não. Chega lá e saúda ele. E aí o Manassés apresenta, essa aqui é a nossa irmã Anacleta, que vai reencarnar
em tarefa de extrema abnegação por 4 entidades que se debatem nas trevas há 40 anos. Aí ela fala, não é abnegação não, é obrigação. Isso que eu vou fazer é obrigação, porque eu falhei como mãe. E aí o André Luiz vai conversar com ela, ela desconversa, porque isso deve doer nela, e ela sai, e aí o Manassés vai explicar para o André Luiz. Antes de chegar na explicação aqui, o Manassés ela desconversa, o Manassés conversando com ela, pergunta para ela assim, já recebeu todos os projetos dela e os projetos da encarnação, né, dos filhos? E ela vai responder assim, sim, não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Ó, Anacleta, você vai ser desse jeito, você vai ganhar peso, sabe? Você vai tomar um monjário e não vai jantar nada. Desse jeito aqui. Beleza, eu preciso é disso. E a Anacleta vai reencarnar. E aí o Manassés vai dizer para o André Luiz assim, ela vai embora, né? O Manassés vai dizer assim, Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Então ela vai reencarnar para carregar os 4 filhos como cruzes, como fardo? Não. O objetivo principal da reencarnação dela é de operar o equilíbrio no campo afetivo dela, que ela desequilibrou no passado. Ela vai reencarnar para isso. Quais serão os instrumentos para ela trabalhar por dentro dela, o reequilíbrio do campo afetivo? Os 4 filhos. Aí o Manassés vai contar para o André Luiz que os 4 filhos dela, na encarnação passada, o marido dela era um homem financeiramente muito bem situado, muito bem colocado. E era uma pessoa justa, que tinha sua parcela de ajuda na sociedade, mas ele não conseguia educar os filhos com responsabilidade. Eram 3 rapazes e uma moça. A Anacleta não deixava falar nada. Já viu mãe que é desse jeito? Não fala nada com o menino, não, mas deixa o menino lavar a louça de jeito nenhum. Eu vou lá e lavo para ele. Já viu mãe que põe a comida no prato e leva para todo mundo? Tem muitas, né? Aí o menino de 42 anos nem tira o prato da mesa, nunca lavou um prato. A comida que ele come cai no chão e quem limpa é a mamãe? Não, meu filho. Ou a funcionária vai limpar, mas se não tiver, a mamãe limpa, fica sentadinho. Vai deitar agora. A Anacleta fez isso com os meninos dela, com os 4. E com esse excesso de afeto, que tudo tem que ter equilíbrio na vida, né, gente? Com esse excesso de afeto, os meninos começaram a só preocupar com festas, com encontros sociais, e aí não dá certo, né? Sem limite, sem responsabilidade, os 4 entraram no caminho do vício e desencarnaram muito jovens. Estavam há 40 anos em regiões de sofrimento. Só por culpa da Anacleta? Não dá para falar que alguém foi para a treva só por culpa da mãe, né? Ele foi porque foi bom para ele também. Mas ela teve muita responsabilidade ali, porque ela não deixou o pai transmitir a educação para com limites, né? Para esses meninos. Você já pensou, gente, depois que a gente desencarna, cadê meus meninos? Não tem questão. Olha, você não tem condição de vê-los ainda. E aí um dia, depois de muito tempo desencarnado, eu estou equilibrado, eles vão me levar para ver meus filhos. E meus filhos estão nas trevas, totalmente deformados, atolados no lamaçal, gemendo e gritando de dor. Um grito de filho de dor do filho nosso quase acaba com a gente, né? Já pensou a gente ver esse sofrimento? Por que meus filhos estão aí? Sabe por quê? É que quando tinha que educar, você não educou, tinha que dar limite, você não deu, não faltava nada para eles, eles faziam contas, você ia lá e pagava as contas deles, eles não cresceram. Eles não cresceram. Esse é um dos motivos por eles estarem aqui. É isso que aconteceu com a Anacleta. E aí o Manassés vai dizer assim para o André Luiz. Então,
ela vai reencarnar. E o André Luiz pergunta, mas quanto tempo ela precisou trabalhar para conquistar a oportunidade de reencarnar novamente como mãe deles? Ela precisou trabalhar 30 anos aqui na espiritualidade, em serviços muito pesados, para poder conquistar a oportunidade de reencarnar e tê-los como filhos. E na próxima encarnação, que não ia ser nada fácil para ela, né? Na próxima encarnação, ela vai reencarnar e vai ficar viúva logo cedo. 2 desses filhos serão paraplégicos, um será débil mental, e para ajudá-la a cuidar dos 3, com muito problema, vai vir a filha, que mesmo assim possui muitos desequilíbrios mentais e emocionais também. Olha como é que vai ser a encarnação dela. Ela não deu valor no marido. O que vai acontecer na encarnação? Que ela pediu, vai ficar viúva logo cedo. Vai ter que cuidar de 4 filhos doentes. A moça que vai ser mais ou menos para ajudá-la. Como é que vai ser difícil a encarnação dela? Beleza, né? Vamos supor então que a gente está andando na rua no Rio de Janeiro e vê uma mulher, né, com esses 2 meninos na cadeira de roda, o outro lá com problema mental, custando andar, e a filha cheia de problema também, e a gente descobre a Anacleta. Aí eu vou fazer entrevista com a Anacleta. Anacleta, imagina encontrando com ela. Você está feliz com a sua encarnação, Anacleta? Você está doido? Isso aqui, a minha encarnação é só cruz para mim, é só fardo para mim, é só peso para mim. Porque a nossa visão aqui é uma visão estreita. Já deu a hora. Você finaliza, por favor. Vou finalizar. Então é isso, gente. Nós pedimos para a gente poder ficar em paz com a nossa própria consciência. A lição 140 do livro Fonte Viva chama Após Jesus. É aquela passagem que Jesus não consegue levar a cruz e os soldados pegam o sirineu e obrigam o sirineu a levar a cruz para ele. Estava cheio de gente lá. O Emmanuel vai falar de gozadores da vida, de aproveitadores, de zombeteiros, zombadores, mas ele pega o sirineu. Mas só para encerrar nossa fala aqui, eu vou dizer assim, isso é uma fala para nós, hein? Mas é muito para os dirigentes também de casa espírita. Mas é uma fala para todo trabalhador. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante, a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha, de olhos voltados para a divina luz. Do alto, descerão para teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Todas as vezes que alguém se dispõe para fundar uma casa, a gente olha para o presidente e fala assim, não é possível, ficou nervosa. É presidente da casa e ficou nervosa. A presidente da casa ficou gripada, está irritada. A nossa tendência até do palestrante também, até do trabalhador, a nossa tendência é virar fiscal, né? Tá lá na fila e ver o médium que me deu pasta. Deixa eu ver como é que vai ser a conversa do médium ali. A gente vira fiscal. Todas as vezes que a gente se aproximar do Evangelho com a intenção de seguir Jesus, de ir após Jesus, porque aí vai ser um peso mesmo. Vai ser um peso, vai ter que se vigiar. Nós seremos fiscalizados pelas pessoas. Mas o irmão está falando assim, você não está sozinho. Bênçãos, quando não houver compreensão das pessoas, descerão do alto. As bênçãos descerão do alto. E as pernas não fraquejarão. É
É bom se olha para o alto. Não estou sozinho. Não estou sozinho. Jesus está aqui me amparando. É o amor que ama sem esperar ser amado. Um exercício para todos nós. Obrigado a todos.